O órgão público que você trabalha pode estar calculando suas horas extras de maneira errada e gerando um prejuízo na sua remuneração. Hoje, nós vamos ver quais verbas devem constar expressamente da base de cálculo das horas extras do servidor público. Olá, meu nome é Odácio Munhoz, eu sou do Munhoz Barbosa, escritório de advocacia especializado em concursos públicos e servidores públicos. Existem diversos cargos cuja natureza das atribuições demandam que ele faça uma jornada extraordinária. Então, é comum que seja recorrente que ele receba horas extras. No entanto, na hora que ele vai analisar o holerite, como tem diversos adicionais, eventualmente alguma gratificação, algum auxílio, diária, ele não sabe se aquelas horas extras estão sendo calculadas da maneira correta ou não. E hoje nós vamos ver sobre isso. Bom, basicamente, hora extra é o que deve ser pago quando você faz uma jornada extraordinária, ou seja, quando você faz uma jornada além do que seria a jornada regular. Em regra, a jornada regular é de 8 horas diárias e 40 horas semanais para servidores públicos. Isso em regra. Ocorre que nós já vimos diversos casos em que a hora extra é calculada somente sobre o vencimento básico, ou seja, sobre o seu salário base. E não é isso que fala a lei. Ela fala que ela deve ser calculada sobre a remuneração do servidor. Mas para entender melhor esse tema, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, o que é vencimento? Vencimento no singular, sem o plural. Vencimento significa o seu salário base, ou seja, aquela referência salarial que é vinculada ao seu cargo. Remuneração é esse vencimento, ou seja, esse salário base acrescido de outras verbas de caráter permanente, ou seja, verbas que são incorporadas à sua remuneração, ao seu holerite, não verbas eventuais. Então, remuneração é o vencimento acrescido de verbas de caráter permanente. Vencimentos, exatamente no plural. Isso significa tudo o que está no teu holerite, sendo verba permanente ou eventual, salarial ou indenizatória. Tudo o que está ali no seu holerite é vencimentos. Os tribunais superiores já decidiram que devem integrar a base de cálculo das horas extras, além do vencimento, as verbas de natureza permanente. E agora nós vamos ver cada uma por uma. Primeiro, adicionais de tempo de serviço. Anuênio, biênio, triênio, quinquênio, sexta parte salarial. Esses adicionais têm caráter permanente, ou seja, eles integram a sua remuneração, logo devem ser considerados para a base de cálculo das horas extras. Adicionais decorrentes da sua qualificação ou titulação, pode ter o nome de gratificação ou pode ter o nome de adicional. Em regra, eles têm caráter permanente. Então, também devem integrar a base de cálculo das horas extras. Outras gratificações que são incorporadas ao cargo. E aqui depende muito do município, da legislação municipal ou estadual. Se prever que aquela gratificação é permanente, ela incorpora a remuneração, então ela também deve integrar a base de cálculo das horas extras. Se não, ela não incorpora, ela não entra na base de cálculo das horas extras. Gratificações por exercício de funções de confiança, por exemplo, em regra, não entram na base de cálculo das horas extras. Isso também vai depender do que está previsto na lei municipal ou estadual, mas em regra, elas não entram na base de cálculo. Adicionais de insalubridade ou periculosidade. Aqui é bem controverso. Tem decisão na justiça para os dois lados. Vai depender como está previsto na legislação municipal ou estadual. Em regra, ele não é considerado, pois ele é considerado uma verba de caráter não permanente. Ou seja, se o servidor for removido daquela função que ele está para uma que não tenha a insalubridade ou ambiente de insalubre, ele perderia aquela verba. Então, ela é considerada, em regra, uma verba de caráter eventual, não permanente, logo não entraria na base de cálculo das horas extras. No entanto, a depender de como está previsto na legislação municipal, pode ser sim que ela deve integrar a base de cálculo das horas extras. Diárias, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio combustível, essas verbas têm caráter indenizatório, logo não devem entrar no cálculo das horas extras. Seguindo a mesma linha, adicional auxílio de saúde, adicional de plantão hospitalar ou qualquer gratificação eventual, em regra, não entra também na base de cálculo das horas extras. E como que eu faço esse cálculo? Você vai achar o vencimento base somado a todas essas parcelas de natureza salarial e permanente que nós falamos, somar todas elas, dividir pelo divisor da sua jornada. Em regra, para quem atua 40 horas semanais, o divisor é de 200. Existem casos de pessoas que atuam em jornada 12 por 36, que é considerada a utilização do divisor 180.
Fazendo essa divisão, você vai chegar ao valor da sua hora comum. Com isso, você faz vezes 1,5 para achar o adicional de 50% da hora extra, ou seja, você faz a sua valor hora comum vezes 1,5 para achar o valor da sua hora extra. Com isso, você multiplica pelo número de horas que você trabalhou além da jornada regular e você vai chegar ao valor que deve ser pago a título de horas extras. Se você achou alguma inconsistência, achou que foi pago menor do que deveria, o que eu sugiro é que você faça um protocolo de um requerimento administrativo na sua prefeitura ou no seu estado, requerendo a explicação do porquê daquele menor pagamento de horas extras. Caso você ainda se sinta prejudicado, achando que aquele cálculo está errado, busque um advogado especializado em servidores públicos para te ajudar. Ele pode ingressar judicialmente e você pode pleitear não só a correção dali para frente, como também receber os pagamentos desses últimos 5 anos que foi feito de modo equivocado. Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você curtir ele para que ele chegue a mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, nosso escritório está à disposição para atendê-lo.